A igreja pentecostal, a voz de Deus que liberta, está pregando para vocês, está ensinando a vocês a verdade, que é a Bíblia, está passando para vocês o que é o correto. O apóstolo Simone, o apóstolo Fernando e a bispa Simone. Estamos aqui na presença de Deus, falando com Deus, anunciando o Evangelho de Deus, que é o Velho Testamento. O Velho Testamento foi dirigido por quem? Por Deus. Quando ele diz assim: a arca do templo de Dagon. Os filisteus tomaram a arca, a arca de Deus e levaram de Ebed-Zá a Asdade. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagon, ao lado da imagem de Dagon. Quando os moradores de Asdade se levantaram de madrugada no dia seguinte, eis que Dagon estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Preste atenção, minha gente. Preste atenção. Está ouvindo, Júnior? O tamanho da força da arca? Está vendo, meu povo? O tamanho da força de Deus? Eles pegaram a imagem de Dagon e a puseram de volta no seu lugar. E levantando-se de madrugada do dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon estava caído, de braço diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as tuas mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Olha o que aconteceu. Eles não quiseram estar ainda brincando com Deus. É como vocês fazem. Vocês brincam com Deus. Nós brincamos com Deus. Nós brincamos com o Espírito de quem? De Deus. Olha o que ele fez com Dagon. Derrubou e cortou a cabeça e as mãos. Por isso, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo em Asdade não pisam na soleira da porta até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdade e os assolou e os feriu com tumores, tanto em Haddad como nos seus arredores. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez, meu povo. Toda a região foi tomada de tumores, meu povo. Nos seus arredores. Porque desobedecer a Deus. Quando o homem de Asdade
viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Senhor de Israel não deve ficar entre nós, pois ai, a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nossos deuses. Então, meu povo, vocês estão tendo a oportunidade de ver quem é Deus, de ver como é a dureza de Deus. Querem agora tirar a Bíblia, mudar a Bíblia. Como é que pode? Aí vocês vão ver o que é bom para tosse. Porque a Bíblia diz: nem aumentar, nem diminuir o tio, nem o versículo dessa profecia. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e perguntaram: porque essa não podia sair da presença de quem? Dos levitas. A arca não podia sair da presença dos levitas, porque a arca foi entregue aos levitas, à tribo de Levi. Deus opera na minha vida, Espírito de Deus, que eu pregue seriamente, que entre na casa de alguém com dureza, para alguém sentir a verdade. Que faremos com a arca de Deus em Israel? Eles responderam: que a arca de Deus de Israel seja levado até Gité, e depois da cidade em cidade. E a levaram até Gate, e depois que levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhe mansaram tumores. Então, gente, o que está acontecendo no povo é a mão de Deus, o quê? Pesando. Então enviaram a arca do Senhor, de Deus, a Ecrom. Mas quando a arca chegou lá, os ecronistas exclamaram: trouxeram-lhe a arca de Deus de Israel até aqui para matar a nós e ao nosso povo? É igual a vocês. Nós somos a arca de Deus. Oh, glória, aleluia. Então enviaram mensageiros e reuniram-se todos os governantes dos filisteus e disseram: devolvemos a arca de Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem nós, nem o nosso povo. O que é que o povo de fora está fazendo comigo, com muita gente da gente? Perseguindo, maltratando, porque nós somos escolhidos de Deus. Nós não estamos aqui por brincadeira, não. Porque havia terror de morte em toda a cidade, e não de Deus. Castigo durante ali. Os homens que não morriam eram atingidos com a turmura e o clamor da cidade
subiu até o céu. Quer que eu fale direto aqui, irmão? Quer que eu diga a vocês? A gente bota muita porcaria na cabeça e deixa de estar ouvindo quem? Deus. Esquece de Deus. Eu mesmo tenho esse defeito. Não vou dizer os outros. Eu. Mas tem coragem de dizer o que eu estou dizendo. Os filisteus enviaram a arca para fora da sua terra. Capítulo 6, versículo 1. A arca do Senhor esteve 7 meses na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhões e perguntaram: que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos, como é de devolveremos para o seu lugar? E eles responderam: sim, devolveremos a arca de Deus de Israel, e não há quem mande fazia, mas envia também a ele uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão porque a mão dele continua pesando sobre vocês. Ó, gente, muita gente vive comigo, eu tenho vocês como os filhos, cara. Eu não tenho como uma religião. Quem é religião não resolve nada. Mas viu o que Deus disse ontem aqui na Bíblia, a palavra bíblica, que o povo tem que obedecer os sacerdotes com educação, com respeito. Então os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos mandar? Os sacerdotes adivinhões responderam. Os sacerdotes o quê? Adivinhões. O que é que as igrejas fazem hoje? Os pastores adivinhões. As pastoras adivinhões. Pode não, bicho. Mande 5 tumares de ouro, 5 ratos de ouro, segundo o número dos governantes dos filisteus, porque a praga é uma amena sobre você, sobre todos vocês e sobre todos os seus governantes. Faça imitação dos tumores, dos ratos que anda destruindo a terra, e dê glória a Deus de Israel. Assim ele talvez alivie a sua mão de cima de vocês e dos deuses da terra de vocês, porque vocês endureceram o coração como os egípcios, o faraó fazia. E não é verdade, de que depois que Deus os maltratou, eles deixaram os israelitas sair e eles foram embora. Olha, gente, por isso que eu tenho medo de vocês. Tenho medo na besteira que vocês pensam, do que vocês falam, porque vocês podem se prejudicar.
O Deus de Israel é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou nada. Agora, pois, fazer um carro novo, arrochai 2 vacas com crias, sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrai as duas ao carro, quando os bezerros levem-nos para casa. Então pegue a arca do Senhor e a ponha sobre o carro, e não confrem ao lado dele. Põe as figuras de ouro que vocês vão lhe enviar como oferta pela culpa. Depois deixe o carro ir, fique sobre ela, vendo se ele sobe pelo caminho de Beté. Semeie que leve a seu território. Então foi o Deus de Israel que nos fez este grande mal. Mas não saberemos que não foi sua mão que nos atingiu, porque isso nos aconteceu por acaso. A arca chega a Beté. Os homens fizeram isso, pegaram 2 vacas com crias, as amarraram ao carro, incensaram os seus bezerros em casa, puseram a arca do Senhor sobre o carro, junto com o cofre que continha os ratos de ouro e as imitações dos tumores, as imitações dos tumores. Veja que Deus botou neles o quê? Tumores. As vacas se imaginaram diretamente para Beté, Sinas, e andando e berrando, seguia sempre por esse mesmo caminho, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Os governantes do Filisteu foram atrás deles até a fronteira com Beté e Senia. Eu vejo vocês ficar pensando em besteira. Pense não. Se vocês acreditam em Deus, veja que Ele vai fazer a obra. Não admire. Deus não deixa faltar nada. O povo de Beté, Sinas, andava fazendo a colheita do trigo no vale. Quando levantaram os olhos, viram a arca e ficaram muito contentes. O carro veio até o campo de Josué, Bet-Sinita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Eles cortaram a madeira do carro em pedaços e ofereceram as vacas ao Senhor.
e os holocaustos. Os levitas, olha, falei nesse instante, que a arca era para estar na mão de quem? Dos levitas. E disseram, a arca do Senhor também com frente, que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Beté, Seni, ofereceram holocausto, sacrifício ao Senhor, e os 5 governantes dos filisteus vieram aquele e voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estes são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor, como oferta pela culpa, ou por Asdod, outro por Gaza, outro por Asquilon, outro por Gate, outro por Ecrom. Enviaram também os ratos de ouro, segundo os números de todas as cidades dos filisteus, pertencente aos 5 governantes, desde as cidades fortificadas até as aldeias com pestes, as grandes pedras sobre a qual puseram a arca do Senhor. Esta até o dia de hoje, no campo de Josué, Beté, Sinita. Olha, gente, o problema de vocês está aí. Vocês vão pagar um preço muito caro. Vocês não estão ouvindo a palavra, provavelmente está aqui dentro de casa. Sara, não estão ouvindo a palavra de Deus e praticando. O Senhor feriu os homens de Beté, Senitas, porque olharam para dentro da arca do Senhor, matando 70 deles. Então o povo chorou, porque o Senhor tinha feito tão grande matança entre eles. E os homens de Beté, Sínias, disseram: quem poderia estar diante do Senhor, este Deus santo? Para onde subiram? Para que fiquem longe de nós. Deus matou. Quem mata é Deus, não é Satanás. Quem dá vida é Deus, quem tira é Deus. Tira isso da cabeça de vocês. Então enviaram mensageiros aos moradores de Quiriti Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Vim até aqui e levam a arca com vocês. Então os homens de Quiriti Jearim vieram e levaram a arca do Senhor, a arca de Abidinabe, que ficaram na colina, e consagraram Elisá, filho de Benamina, para que guardasse a arca do Senhor. Samuel exalta ao arrependimento. Desde aquele dia, a arca ficou em Quiriti Jearim,
tantos os dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia-se lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: quem era Samuel? Quem é Samuel? Samuel era aquele menino, filho de quem? De Ana, que foi dado a promessa ao sacerdote. Veja quanto Deus, ele tem um trabalhar sobre a pessoa. Tem vezes que a pessoa pensa que não é. Se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirei do meio de vocês os deuses estranhos, os Astarates. Preparei o coração ao Senhor e sirva somente a Ele, e Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os boalinas, os atoraratitas, e se viram só ao Senhor. Os filisteus são vencidos. Está vendo aí? Quando estava com Deus, estava sendo vencedor. Tiraram Deus da presença deles, eles passaram a ser o quê? Vencido. É igual a você, é igual a gente. Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mipa. Eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregarão-se em Mipa. Tirarás água e derramarem diante do Senhor. Jejuarem aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Samuel julgou os filhos de Israel em Mipa. Quando os filhos ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mipa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Mas quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não é esse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que eles nos livrem das mãos dos filisteus? Será ruim? Por isso que eu canso de falar aqui em casa: evite confusão, porque Deus toma a frente de qualquer coisa. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e um sacrificou em um holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Está vendo aí? Foi aí. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Olha aí. Foi o que aconteceu ontem aqui? Grandes trovões. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel.
E os homens de Israel saíram de Mipa e perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Beté e Cá. Então Samuel pegou uma pedra e pôs entre Mispa e Sim, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nós ajudou ao Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles e todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gade, até os territórios ao redor deles. Israel tirou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amoreus. E Samuel julgou Israel durante os dias de sua vida. Ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gigar, Mispa, julgavam Israel em todos esses lugares. Porém voltaram a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificava um altar ao Senhor. Vocês estão vendo? Vocês estão ouvindo quem é Deus? Quem está do lado de Deus? Não é perreio não, cavaleiro. Tudo dá certo. Os israelitas pedem um rei. Capítulo 8, versículo 1. Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juiz sobre Israel. Primogênito se chamava Joil, e os seguidos se chamava Abi. Eles foram juízes em Bezabá. Porém os filhos de Samuel não andaram pelo caminho dele, e ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Está vendo aí? Aceitaram o quê? Suborno. E não andava no caminho de Deus. Então, todos os anciões de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. E eles disseram: veja você, estou ficando velho. Os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Está vendo aí, meus filhos? Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nós governe como aconteça em todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra, quando disseram: de nós um rei, para que nós governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo, ore. Em todo o que lhe pedir, ore. Porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim,
para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito, até hoje, ponha-me de deixaram, serviram a outros deuses, assim também estão fazendo com você. Quer dizer, eu estou aqui pregando a palavra. A palavra de Deus, a palavra do povo é a palavra de Deus. Se o povo pede, tem que ouvir. Foi o que aconteceu com Bolsonaro. Não ouviu o povo, dançou. É como qualquer um que não ouvia a quantidade. Agora, pois atenta à voz deles, porém adverta os soanitas e explique-lhe qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, dizendo: este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra, como seus cavaleiros, para que corra na frente deles. Olha o que Deus disse, o que era que eles iam fazer. E ele, porém, algum por capitães de 1000, capitães de 50, tropa para lavrar os campos dele, fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra, equipamentos para os seus carros. Está vendo aí? Tudo está na Bíblia. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinharás, padirás e tomarás de vocês o melhor das lavouras, das vinhas, dos oliveiras, e o dará aos seus servos. Ficará com 1/10 parte dos cereais, das uvas que vocês colherem, para dar aos seus oficiais, aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, e os milhares de jovens e os jumentos de vocês, os empregaram no seu trabalho. Ficará com 1/10 parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei, que escolherá, mas o Senhor não o virá naquele dia. Olha aí. Deus já tinha falado tudo o que era que eles iam fazer. O que ia acontecer com o povo. É como a gente está falando aí, que eu não posso nem tocar. É o que vai acontecer, se preparem. Porém o povo não atendeu à voz do Senhor e disse: não queremos um rei sobre nós, seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, saia adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo
e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atenta à voz do povo, escolha o rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: cada um de vocês volte para a sua cidade. Então, gente, nós aqui estamos pregando para vocês a verdade. Quantos querem? Quantos querem ouvir aqui a verdade? Cria logo problema para não vir ouvir a verdade. Está enfadado, que não tem dinheiro, que não presta, isso não existe. Quando dá errado, que eu sei que dá, vem para cima de mim. Como eu tivesse culpa de alguma coisa. Como eu fosse culpado de algum erro deles. E eu não sou. A minha culpa se eu pregar errado, como eles estão pregando aí. Aí eu tenho culpa. Mas eu estou pregando dentro da palavra de Deus. Saul se encontra com Samuel. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiú, filho de Zuru, filho de Decorante, filho de Efis, Benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele saía em todo o povo. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então quis dizer a Saul, seu filho: leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efrão e a terra de Salisa, mas não aí se encontraram. Depois passaram a terra de Suali, mas a jumenta não estava. Ali então atravessaram o território de Benjamim, mas também não encontraram. Enquanto chegaram à terra de Sufi, Saul disse aos servos que estavam com ele: vamos voltar, porque senão o meu pai vai deixar de se preocupar com a jumenta, para começar a se afligir por causa de nós. Porém, o servo respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus, que é muito estimado. Tudo que ele diz acontece. Vamos agora até lá, talvez ele possa nos mostrar o caminho de vocês seguir. O que é que eu faço? Mesma coisa meu, Senhor. Quantas pessoas, quantos jumentos, cavalo, eu já disse, vai em tal canto que está lá, e chega lá e encontra. Então Saul disse ao servo: mas se formamos para lá, o que levaremos para aquele homem? Está vendo?
Está vendo que eles tinham a responsabilidade de pagar ele? Porque o pão que temos em nosso sacolas acabou e não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Ou será que temos? O servo respondeu Saul: tenho ainda em minha mão 3 granas de prata, que darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Você está vendo que existem homens profetas de Deus? Antigamente, em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos falar com o vidente. Olha aí. Ô crente, me responde isso. Vocês que é tudo santo, santo do pau oco, ó. Quando fala em videntes, você já fala de outra coisa. Já fala, uma nojentinha que tem aqui, eu falei de vidente para ela, ela quase me come. Disse que isso era de Satanás. Que só vive berrando, feito uma doida. Não conhece a palavra. Digo mesmo. A antiguidade em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos falar com a vidente. Porque antigamente o profeta de hoje se chamava vidente. Ó, olha aí. Eu sou vidente. Está dentro da palavra. Isso é muito bom a gente saber. Então Saul disse ao servo: você tem razão, vamos lá, fora a cidade, onde morava o homem de Deus. Quando subia pela costa da cidade, encontraram uma moça que saía a tirar água e lhe perguntaram: o vidente está aqui? Ele respondeu: está, eis que ali vai ele à sua frente. Vão depressa, hoje ele veio à cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no lugar alto. Ao entregarem na cidade, você encontrarão antes que ele suba ao lugar alto para comer, porque o povo não comeram enquanto ele não chegar, porque ele tem de obedecer o sacrifício. Só depois os convidados irão comer e vão agora, porque hoje você o achará. Aí a gente passar para vocês, passar, para vocês que estão do outro lado, que não tem culpa, são todos enganados por mentiras e dizendo que estão para o céu. Então não, cara, está errado. Então eles foram até a cidade, quando estava atraído, eis que Saul saiu ao encontro deles para subir ao lugar alto. Ora, um dia antes de Saul
Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: Samuel era outro quê? Vidente. Amanhã, esta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhe para o meu povo, pois e o seu clamor chegou a mim. Quer dizer, você está orando a Deus, orando, e o clamor chega a quem? A Deus. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: És o homem de quem lhe falei? Este demorará sobre o meu povo? Saul se aproximou de Samuel no meio do portão e disse: Peço que, por favor, me nos mostre onde a casa do vidente. Saul respondeu a Samuel: Eu sou o vidente. Suba adiante de mim ao lugar alto. Hoje vocês comerão comigo pela manhã, e eu lhe contarei tudo o que está em seu coração. Quando as jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, será que não é para você e para toda a casa de seu pai? Olha aí. Ele disse antes deles falassem. Samuel falou. E aí, crente, o que é que vocês vão dizer agora? Responda, pastores que estão ouvindo, missionários. Aí chama logo de profeta. Não, é videntes. E eu sabia disso. Eu aprendi isso. Então Saul respondeu: Por acaso não sou eu um benjamita, de menor da tribo de Israel? Não, é a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Porque então você me fala com tais palavras. Saul levou Samuel e o servo dele à sala de jantar e lhe deu o lugar de honra entre os convidados, que era cerca de 30 pessoas. Então Samuel disse ao cozinheiro: Traga aquele porção que eu lhe entreguei, aquela que eu lhe pedi, para deixar reservado. O cozinheiro pegou a coxa com o que havia nela e pôs diante de Saul. Então Samuel disse: Aqui está o que foi reservado. Pegue e coma, pois foi guardado para você, para esta ocasião, quando eu tiver, convidarei o povo. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Então, gente, observe, vocês que estão aqui em casa, Júnior, o irmão, vocês estão vendo agora quem é?
que eu estou falando a verdade? Vocês estão vendo? É bom que vejam mesmo, vocês que estão do outro lado. Depois que desceram do lugar alto para a cidade, Samuel falou com Saul no terraço. Levantaram-se de madrugada, quase ao raiar do dia, e Saul chamou Samuel para o terraço, dizendo: levanta-te, sim, e eu irei com você para lhe indicar o caminho. Saul levantou-se e saíram, ambos eles. Saul, quando estava chegando à extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao servo que passe à frente de nós, e você, quando ele tiver ido embora, espere um pouco, para que eu possa transmitir você a palavra de Deus. Quer dizer, ele esperou que o povo passasse e fosse embora, para ele transmitir a Saul. Samuel transmitiu o quê? A palavra de quem? De Deus. Samuel unge Saul como rei de Israel. Capítulo 10. Vamos parar por aqui. Já vão quase 500 páginas da leitura da Bíblia. Veja, meu jovem, veja. Sempre eu falo isso aqui. Sempre. Na vidência, do dom de falar, do dom de revelar, do dom de Deus falar com aquela pessoa. Está na Bíblia, é bíblico. Samuel falou com Saul, intermédio do Espírito, e disse onde estava a jumenta, disse onde estava acontecendo as coisas. Chama-se vidente, é bíblico, porra, não é inventado. E vocês criticam, crentes. Vocês são miseráveis, mentindo a palavra de Deus, não levando a palavra de Deus a sério. Vocês brincando com Deus, vocês vão pagar o preço, e esse preço é caro. Toca, Pai, toca, Papa. Na Bíblia de Deus, toca, tu disse que sois o cão poderoso, toca na palavra de Deus. Tu quer fazer Israel como os outros fizeram? Passar na frente de Deus e adorar outro Deus? Meu povo, abre os olhos. Porque Deus mata, Deus bota doença, Deus tira doença, é Deus que faz. Não é Satanás, não. Satanás não tem poder de uma cachorra. Uma cachorra tem muito mais valor do que Satanás. E eu digo mesmo, que eu falo o que eu sinto. Eu não vou dizer palavras bonitas que são mal feitas, não são de coração. Para agradar vocês? O que é que eu tenho de agradar vocês? Vocês me dão o quê para agradar vocês? Me responda. Agora, meu Deus dá. Meu Deus me tirou da UTI, meu Deus tirou da miséria, meu Deus tirou da cachaça, meu Deus me tirou da prostituição. Vocês tiraram eu da onde? Vocês fizeram me criticarem, bater contra mim, falar de mim, porque eu sou o homem que prega a palavra de Deus. Verdadeiro. Em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. Por nós cada dia das hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos cair em tentação, mas livre do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória, para sempre. Amém. Boa noite.